Já não é novidade pra ninguém que Power Rangers Força do Tempo é uma das melhores e mais adultas temporadas da franquia. Afinal, a temporada Força do Tempo ela foi escrita justamente para lidar com assuntos um tanto quanto delicados, né, como racismo, desigualdade e intolerância. E por conta disso, os mutantes foram transformados em seres excluídos e odiados pela sociedade por conta de suas aparências. E eles foram tão ridicularizados na história a ponto de serem forçados a se tornarem bandidos. E é uma temporada repleta de polêmicas, né? A gente sabe que Força do Tempo, de fato, é uma das temporadas que melhor envelheceu na franquia dos Power Rangers, mas tem 1 ou 2 ou 3 episódios daí que são bem polêmicos. Pois o terceiro episódio da temporada, que se chama Handsick Leaves, foi completamente retirado da programação e nunca mais foi ao ar. E isso aconteceu porque o episódio girou em torno do Handsick, né, fazendo ameaças terroristas e o Fear-Rog destruindo edifícios. Porém, esse episódio foi ao ar meses antes do famoso 11 de setembro das Torres Gêmeas, ou seja, retiraram completamente esse episódio do ar, assim como modificaram alguns outros. Porém, não é desse episódio não que eu tô falando, tá? E sim do 25º e 26º episódio de Força do Tempo, que se chama Loucuras de Cinema, que ao mesmo tempo que é um episódio completamente bizarro e estranho e com coisas aleatórias, ao mesmo tempo é um dos mais divertidos e um dos meus favoritos da franquia dos Power Rangers. Esse episódio é muito bizarro, mas é muito legal. E é justamente essa história e esses bastidores, porque é um episódio repleto de referências à cultura pop, que vocês vão entender no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e a gente sabe que um dos pontos mais importantes dos Super Sentais é justamente a comédia, né, cara? Não tem como, isso vai desde as piadas que são erros na tradução, até piadas visuais que são reutilizadas no Power Rangers do Ocidente. E a melhor coisa sobre assistir Power Rangers em ordem cronológica é ver como certos aspectos da franquia evoluem com o tempo. Por exemplo, de Power Rangers no espaço em diante, a franquia começou a gastar um pouco mais de tempo desenvolvendo os personagens e dando a eles personalidades reais. E foi só no final dos anos 90 e início dos anos 2000, principalmente ali com temporadas como O Resgate e Força do Tempo, é que a gente viu muita melhoria no quesito lutas, cara. As lutas dos Power Rangers do Ocidente, meu amigo, teve cada luta em Força do Tempo sem mesmo estar transformado em Power Rangers, tá? É na forma civil. E foi justamente o que aconteceu no 24º e 25º episódio de Power Rangers Força do Tempo, que se chama Loucuras de Cinema, que é um episódio bizarro, é um episódio cheio de aleatoriedades e coisas estranhas, mas ao mesmo tempo é muito divertido, é um dos mais legais. Afinal, os episódios 24 e 25, né, foram uma história de duas partes chamado Move Madness, ou Loucuras de Cinema. E a premissa do episódio era um monstro, o Cinecon, que poderia enviar Rangers para dimensões alternativas de filmes. E depois de serem enganados, né, para aparecer como figurantes e dublês em um filme estrelado pelas estrelas de ação favoritas da Jen, os Rangers foram separados e enviados para diferentes realidades alternativas. Sendo que a Jen, inicialmente, ela se recusou a participar, ou então ver o que estava acontecendo ali naquele local de filmagens que estava perto dela, mas depois que ela descobriu que o ator favorito dela estava contracenando, estava trabalhando ali naquele momento em um filme, em uma ação, ela foi na hora. E adivinha como era o nome do ator favorito da Jen? Frank Chan, é o famoso Jack Chan da Shopee. Então os Rangers, eles assistem as filmagens e quando o dublê se machuca, o Wes, ele se oferece para substituí-lo. E enquanto o Wes filma sua cena de luta, ele logo percebe que a ação é real demais, pois o Cinecon, ele revela a sua armadilha e envia os Rangers para diferentes dimensões, onde eles ficam presos em seus gêneros de filmes favoritos. Então, por exemplo, o Ranger Vermelho e Verde foram enviados para um filme de faroeste, enquanto o Ranger Quântico foi enviado para uma paródia do Tarzan, e por mais absurdo que fosse essa premissa, ela entregou um dos melhores episódios da franquia, sendo que os Rangers, eles não conseguiam se transformar em Rangers nessas realidades alternativas, nessas dimensões, ou seja, a maioria das lutas que a gente viu nesses episódios são justamente os Rangers em sua forma civil, sabe, é porradaria, meu irmão. Então, em vez de reduzir o número de lutas nesse episódio, né, porque eles não estariam transformados, então não seriam os dublês, seriam os atores de verdade, né, fazendo as lutas, então teria muito trabalho de coreografia, de alternar entre dublê e tal. Para isso não acontecer, eles simplesmente dobraram as apostas nesse episódio, ou seja, cada Ranger teve que lutar para sair desse universo alternativo usando nada além de seus punhos e o que quer que estivesse disponível no set de filmagem, né? E apesar do enredo bizarro, Loucuras do Cinema tem algumas das melhores lutas da franquia dos Power Rangers, pois assim que o episódio começou, eu presumi que era apenas mais um episódio de preenchimento para compensar a falta de cenas do Super Sentai. E dado que os Rangers não podiam se transformar, eu pensei que haveria apenas algumas cenas de luta aqui e ali antes do eventual confronto entre o Megazord e o monstro da semana. Só que eu estava
tava errado, cara, porque da luta falsa entre as estrelas de cinema do universo de Frank Chang e Wes e todas as batalhas que aconteciam nesse episódio em duas partes, esse episódio teve alguma das melhores lutas civis da franquia. Afinal, as sequências de ação, né, principalmente lutas corpo a corpo, convenhamos que sempre foi o coração e a alma dos Super Sentai, né, a gente sabe disso. E isso é algo que esse episódio, né, Loucuras do Cinema, da temporada Força do Tempo, capturou muito bem, eles entenderam esse conceito perfeitamente e até utilizaram um pouco de metalinguagem, pois o episódio começa com o Wes alegremente se oferecendo para atuar como dublê, né, no último filme de ação do Chang, seguido pela primeira de muitas cenas incríveis de combate corpo a corpo. E embora eu sempre espere para ver lutas bem coreografadas em Power Rangers, mas momentos como a Jen provando ser digna do pergaminho ou a ação do filme de samurai do Lucas foram simplesmente impressionantes. E outra coisa impressionante também é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que falar desse episódio bizarro, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, tá? A gente vai trocando essa ideia sobre Power Rangers, eu tô postando conteúdos exclusivos sobre os Rangers lá no meu Insta, que é um complemento daqui, então vai lá, faz tudo isso que é nóis. E se este vídeo daqui bater 3.000 likes, eu vou soltar o especial de Power Rangers Mighty Murphy. Exatamente, a temporada, cara, todas as temporadas de Mighty Murphy, aquele especial que você já sabe, resumindo todas as temporadas, trazendo bastidores, tudo sobre Mighty Murphy, um vídeo de mais de 1 hora, mas para isso, nossa meta, 3.000 aqui nesse vídeo. Nice. E cara, olha só que curiosidade bem curiosa, né? O ator Jason Faunt, que interpreta justamente, né, o nosso queridíssimo Wes na temporada Força do Tempo, ele já vinha tentando um papel na franquia dos Power Rangers desde 1998, quando ele se ofereceu para ser o Andros, e que no final acabou indo pro Christopher Lee, né? Porém o Jason, ele é brasileiro e ele nunca desiste, né? Até que o rapaz ele foi contratado em sua 4ª audição para interpretar o Ranger Vermelho Wesley Collins e seu descendente Alex Drake em Força do Tempo. Tá vendo aí? Nunca desistam do seu sonho de ser um Power Ranger. Você pode errar 1, 2, 3, 4 vezes, mas um dia você consegue. Mentira, dificilmente você vai conseguir. Se bem que tem um brasileiro que já foi Power Ranger, né? Mas é difícil mesmo. E apesar da tolice de ter visto o Quantum Range vestido de Tarzan ou Wes fingindo um sotaque pra estar em um filme de faroeste, Loucuras do Cinema pode ser um dos maiores episódios de Power Rangers, né? Pois considerando que é um episódio de 2 partes, ele oferece 40 minutos de ação ininterrupta e bem coreografadas, né? Que captura a essência da franquia. Sendo que assistindo ao episódio, você mal nota que os Rangers não estavam usando seus poderes na maior parte do episódio, já que todas as lutas foram incríveis, cara. Então Loucuras do Cinema é uma carta de amor, né? É um presente que a franquia deu para nós fãs, porque é a essência dos Power Rangers. Esse episódio, para mim, resume o que é Power Rangers, cara. E já que citamos o Wes, tem uma curiosidade sobre o Eric de Força do Tempo, que é um negócio bizarro, assim, é uma curiosidade de bastidores e que poderia ter acontecido. Porque segundo o ator Daniel Southworth, né, que é o ator que interpreta o Eric, ele disse no Power MorphCon de 2007 que graças à popularidade e ao relacionamento entre as equipes de produção e o elenco, uma 2ª temporada de Força do Tempo quase foi encomendada, porém devido à compra da Disney, todos os planos tiveram que ser cancelados, pois eles queriam começar do zero sem precisar se preocupar com a continuidade. Cara, sendo que nesse episódio, Loucuras do Cinema, é o que eu disse, né, eles não estavam, obviamente, com os poderes de Rangers, não estavam trajados, então não seriam os dublês, e sim, os atores de verdade fizeram a maioria das cenas de ação, cara, eles se esforçaram bastante, por isso que esse episódio é muito especial pra mim, né, e quando eles se transformaram em Rangers novamente, aí no final da história teve o Megazord destruindo o monstro. Cara, eu desejei que eles não estivessem transformados. Eu desejei que o Megazord não tivesse aparecido, porque eu queria ver mais dos Rangers na forma civil lutando, porque tava muito bom. Sendo que o Tio Geek já fez aqui no canal, tá? No Mundo Geek, um especial contando a história completa de Power Rangers Força do Tempo, né? A história de todos os episódios. É só clicar nos cards aí depois pra assistir. Sendo que a Kate, ela foi a única Ranger que não teve que lutar nas dimensões do filme pra onde foi enviada. Era uma dimensão musical, onde ela era forçada a dançar e cantar, sendo que essas cenas do filme foram filmadas na Universal, cara, olha só que loucura. E o fim do episódio foi sensacional, né? Afinal, o Cinecone se prepara pra cena final ao crescer e se tornar um gigante, então ele faz o Shadow Force Megazord e o Q-Rex aparecerem, e ele até invoca o Transwarp Megazord do futuro, e no começo os Rangers não podem machucar o Cinecone, já que não está no roteiro, mas conforme a última página se aproxima, eles podem, e acontece que o Trip, ele arrancou a última página de volta no set pra poder pegar o autógrafo do Frank, né? E sim, a última página do roteiro, os Rangers improvisaram e eles vão com tudo pra cima do Cinecon e o congelam. E de volta à Torre do Relógio, todos elogiam suas experiências no cinema, exceto os maltratados Wes e Trip, né? Esses daí sofreram. Cara, é por conta de episódios duplos como Loucuras do Cinema que faz de Força do Tempo ser uma das melhores e uma das temporadas que melhor envelheceu, tá? Eu tô pra postar aqui no canal um top 10 de temporadas antigas dos Rangers que melhor envelheceram e eu já adianto que Força do Tempo está entre as 10. Afinal, histórias bobas e
estranhas de Power Rangers, como Loucuras do Cinema, não eram nenhuma novidade, mas Força do Tempo frequentemente aproveitava ao máximo suas premissas semanais com ótimos episódios. Fora que Força do Tempo rendeu bons frutos pros atores dessa temporada, né? Porque caras como o Wayne, como o Mitchell e o Erno são os que mais participaram em inúmeros trabalhos no cinema e na TV até hoje. E como sabemos, Força do Tempo foi a última temporada dos Rangers a ir ao ar pela Fox Kids desde que Força Animal foi comprada pela Disney logo após o episódio O Último Mestre. Ou seja, isso resultou na transferência para a saudosa Jetix, que no futuro se transformou em Disney XD, que se eu não me engano, o Disney XD já terminou, né? Foi cancelado aqui no Brasil, se eu não me engano. Uma pena, cara. Pô, mano, eu sou muito velho. Eu acompanhava a Jetix. Vocês têm noção do que é Jetix? Comenta aí embaixo quem se lembra da Jetix. Era bom demais, cara. Mas e aí, meus amigos, vocês também gostam do episódio de Loucuras do Cinema? Tem algum outro dos Power Rangers que vocês acham estranho, bizarro, mas que é muito legal? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!